A gente mudou nosso jeito de trabalhar. Antes, nossas atividades físicas envolviam outras pessoas. Mudamos isso também. Nosso jeito de se cumprimentar ficou muito estranho. Bate uma saudade, aqueles abraços dos amigos. Muita coisa mudou. São tempos tristes, complicados, difíceis. Uma coisa não mudou: o nosso jeito de adorar. Ele continua sendo do jeito que o Mestre ensinou. Deus é Espírito. É necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olá, que preciosa oportunidade poder estar aqui com você, mesmo aí distante fisicamente, mas na certeza e convicção de que esse momento será superado e tão breve nós poderemos desfrutar da boa e excelente possibilidade da comunhão. Nós estamos, enquanto igreja, desfrutando de excelentes palavras que estão sendo proferidas pelos nossos presbíteros nos últimos domingos. E nessa caminhada desses últimos dias, nós tivemos o presbítero Jussione, que tão bem disse palavras sobre o amor de Deus. Nós também tivemos o presbítero William, que falou sobre os reflexos do amor na vida de Pedro. E no último domingo, no nosso culto noturno, o presbítero Adeloir, de maneira geral, possibilitou uma bela e preciosa palavra sobre Jesus, que é o príncipe da paz. E Cristo é o tempo, em Cristo nós temos um tempo de paz. Essas mensagens, elas serão conectadas por esse estudo que pretendo, neste dia, caminhar com você. Mas antes, é importante que elevemos a Deus esse momento, que é conduzido por Ele. Senhor nosso Deus, graças te damos, Deus, pela oportunidade da vida, vida essa que nos foi dada através de Jesus, nosso Salvador. Obrigado, Deus, por esse momento. Conduza-nos para o manejo adequado da Tua Palavra. Nos capacite, através do Seu Espírito Santo, e que o Senhor nos instrua para que a Tua Palavra, que é viva e poderosa, flua como um rio de águas vivas em nossos corações. É em nome do Senhor, soberano, excelso, supremo, Pai de Jesus, nosso Salvador, que pedimos e agradecemos por tudo. Amém. O nosso contexto hoje é um contexto muito intrincado, é um contexto desafiador. Nós vivemos um momento pandêmico. Isso é um fato notório, uma circunstância que faz com que a morte, a questão da morte, passe a dominar as nossas consciências. E junto com essa questão da consciência, vem também atrelada a nossa impotência quanto à nossa condição humana.
E essa situação, ela atinge diretamente a paz. E é aí que entra a temática proposta neste encontro, onde a paz que ultrapassa o entendimento é o objetivo dessa fala para com vocês. E falar em paz, nós trazemos aqui à memória um grande homem, um dos maiores líderes, se não o maior líder do cristianismo, Paulo. E Paulo enfrentou diversos tipos de adversidades, sofrimentos, de tamanha intensidade que chegou ao ponto de um determinado momento Paulo perder até a própria esperança com relação à sua própria vida. É o que está registrado lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Paulo, como sabemos, 6 vezes em suas cartas, ele faz uma lista dos momentos de aflições e de adversidades que ele atravessou. Por exemplo, 5 vezes Paulo sofreu castigo brutal do açoitamento. O açoitamento eram 39 chicotadas. E como que Paulo lidou com tudo isso? Reconhecendo o lugar certo da confiança e de quem pode realmente consolá-lo. E Paulo prossegue dizendo: tudo isso que aconteceu com ele foi para que ele não confiasse em si mesmo, mas em Deus, que ressuscita dentre os mortos. É a palavra de Deus, escrita lá no 2º livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. E nesse mesmo capítulo, você pode detectar lá que o apóstolo Paulo ainda observa que Deus é quem nos consola em toda tribulação. E é que por meio da consolação com que nós somos consolados por Deus. Também essa mensagem inscrita na 2ª carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 4. E se nós quisermos descobrir como Paulo enfrentou todas essas adversidades que lhe sobrevieram, nós precisamos analisar, é preciso analisar como ele consolou com suas cartas os que sofriam tribulações e aflições. E um dos textos em que Paulo usa o consolo que recebeu de Deus para consolar os cristãos está em Filipenses. Filipenses capítulo 4, onde eu farei a leitura. Filipenses 4, do versículo 4 ao 12, diz o seguinte: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática,
e o Deus da paz estará com vocês. E o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito tranquilo no Senhor, porque agora, mais uma vez, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E a paz de Deus, que excede todo conhecimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A pergunta é: o que é essa paz de Deus? Essa paz de Deus que excede todo o conhecimento. E Paulo aqui nos traz duas definições a respeito do que seria essa paz de Deus, a paz cristã. A primeira definição é que a paz de Deus é o equilíbrio e a calma interior. E nós vemos isso nos versículos 11 e 12, quando o apóstolo Paulo diz: já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias. Descobri o segredo de estar contente em qualquer situação. Ou seja, Paulo aqui é o mesmo, tanto numa situação quanto noutra. Essa é uma declaração muito forte. Manter uma estabilidade, tanto nos momentos bons, quanto nos momentos ruins. Nós devemos lembrar que as circunstâncias que Paulo estava inserido no momento que escreveu essa palavra, eram circunstâncias extremamente difíceis, penosas, e aqui falo sobre tortura e medo da morte. Era isso que Paulo estava enfrentando quando escreveu essa palavra. Ele estava enfrentando a tortura e a expectativa da morte. Ele escreveu essa palavra quando estava preso. E a prisão, todos nós sabemos, é um ambiente de total redução do ser humano. E mesmo assim, nesse ambiente tão ruim, tão tenebroso, Paulo diz: descobri o segredo de sorrir em tudo, de tudo isso. Descobri o segredo de sorrir de tudo isso. A pergunta que também surge para mim e para você é que todos nós desejamos paz interior. Todos nós queremos paz interior. Mas nós queremos paz interior para enfrentar o quê? Prestemos atenção. Será que Paulo era um homem durão, com nervos de aço? Será que ele sorria diante da tortura? Será que ele tinha um talento natural para suportar a dor? A resposta é não. Nós não estamos aqui falando de um talento natural, de um super-homem com atributos sobrenaturais para suportar as dificuldades. Esse comportamento de Paulo não era algo natural dele. E a Bíblia nos mostra isto. Paulo explica isso quando diz, no versículo 11, eu aprendi isso. Aprendi porque aprendi. Paulo está dizendo, eu aprendi isso. Eu aprendi a ter paz. E tendo essa paz, eu tenho equilíbrio em qualquer situação. Eu aprendi a ter essa paz. Então, o primeiro ponto que Paulo
traz sobre a paz é que ela seria o equilíbrio e a calma interior. A segunda definição que Paulo traz sobre a paz cristã é que a paz de Deus, ela é uma presença. Isso significa que não é simplesmente a ausência do medo, mas é a certeza de estar sendo protegido. E o versículo 7 diz claramente isso. Ele afirma: a paz de Deus guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. A paz de Deus guardará. Essa palavra tem um significado extraordinário. Significa cercar, guarnecer totalmente de fortalezas uma cidade ou um edifício para protegê-los contra invasões. Se nós tivéssemos aqui um exército armado à nossa volta, nós nos sentiríamos protegidos. Iríamos dormir sossegados. E é essa a ideia que Paulo está revelando aqui. A ideia de proteção. É a ideia de cuidado especial. E esse significado de paz de Deus, enquanto presença, nos leva a algo importantíssimo. Porque hoje, no tempo atual, na pós-modernidade, livros, artigos de internet que tratam da superação da ansiedade e do controle do medo, geralmente eles indicam um método para lidar com essas situações, que é afastar os pensamentos. Olha, se você tem um pensamento negativo, utilize algo para afastar esse pensamento. Evite esse pensamento. Controle esse pensamento. Esses livros dizem: não pensem nisso. Não admita seus pensamentos negativos. Evite pensamentos negativos. Controle seus pensamentos. Expulse os seus pensamentos negativos. Mas aqui, a palavra de Deus indica um outro caminho. Aqui nós vemos que a paz de Deus não é a ausência de presença de pensamentos negativos, mas sim a presença de Deus. A presença de Deus. É a presença de Deus que faz a diferença. E o versículo 9 diz claramente: o Deus da paz estará convosco. O Deus da paz estará com você. Essa é a paz cristã. Quando nós tentamos expulsar os pensamentos negativos, nós temos uma falsa tentativa de nos acalmarmos. Isso traz uma paz, mas uma paz passageira, que é totalmente diferente da paz cristã. Não tem nada a ver com a paz cristã. Não tem nada a ver com essa paz que excede todo o conhecimento. Não tem nada a ver com essa proteção de Deus, Deus da paz, que está conosco. Na paz cristã, nós não deixamos de encarar os fatos, de forma nenhuma, mas nós recebemos o poder de Deus, o poder vivo, que toma conta de nós e nos capacita para enfrentar a realidade. A paz cristã, ela nos levanta e nos ajuda a atravessar os problemas. E eu não falo aqui de pensamento positivo, ou de força de vontade. Não. A paz de Deus não é a ausência de pensamentos negativos, mas, como eu disse, é a presença de Deus. Porque a palavra diz: o Deus da paz estará com você. O Deus da paz estará com você. A paz de Deus é um poder vivo que toma conta de nós e nos capacita
a enfrentar a realidade. É algo que nos levanta e nos ajuda a enfrentar os problemas, nos ajuda a enfrentar esse momento pandêmico, nos ajuda a enfrentar os momentos de instabilidade. E eu explico melhor com uma metáfora. Provavelmente você já deve ter presenciado uma tempestade na praia e você deve ter visto ondas se quebrando nas rochas. E sabe, às vezes a onda é tão grande que cobre a rocha. E aí a gente pensa, aquela rocha já era. A força do mar, a força da onda irá desmontar aquela rocha, mover aquela rocha. Porém, quando a água do mar recua, o que a gente vê? A rocha continua no mesmo lugar. Ela não cedeu 1 milímetro sequer. Quem tem a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, é exatamente assim. É exatamente dessa forma. Não importa o que seja atirado em sua direção. Não importa a velocidade, a intensidade, o peso do que é atirado em sua direção. Você não vai se desequilibrar. E Paulo é o exemplo clássico dessa metáfora. Sabe por quê? Porque Paulo, ele é surrado, ele é apedrejado, ele é açoitado, ele sofre naufrágio, ele é traído, ele sofre traição. Os seus amigos tentam matá-lo. Ele recebe uma onda atrás da outra, uma onda após a outra. E mesmo assim, Paulo não se abala. Mesmo assim, Paulo continua firme. E ele diz: descobri um jeito de me manter completamente equilibrado em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Ele explica isso. Eu descobri um jeito de me manter-se equilibrado. Eu aprendi um jeito de me manter-se equilibrado diante das ondas avassaladoras da vida. E Paulo deixa bem claro, meus irmãos, para mim e para você, que não era um talento natural, não era uma circunstância que sobre-humana, era algo que ele aprendeu a possuir, a desempenhar. E se Paulo aprendeu, eu e você podemos aprender também. Podemos aprender com a mesma lição. E esse é o caráter da paz da Bíblia. É uma calma e um equilíbrio interior, mas também é a certeza da presença de Deus e da sua proteção, que transcende todos os limites da razão. A certeza da proteção de Deus e da presença de Deus transcende todo o conhecimento possível e imaginável que temos acesso ou que será acessado futuramente. Há disciplinas para mim e para você, para que nós possamos ter essa paz cristã. Se ela não é natural, ela precisa ser adquirida. Então, como que eu vou adquirir essa paz? Quais são as disciplinas que eu preciso, que você precisa, para cultivar essa paz? Nesse texto bíblico que lemos, Paulo oferece alguns conselhos sobre esse aprendizado. Ele não está oferecendo aqui 4 passos para a paz interior, para garantir a paz interior. Nada disso. A paz de Deus não é algo que pode ser manipulado por técnicas. Eu vou fazer um curso para conseguir ter a técnica para ter a paz.
Não. A paz de Deus, ela depende de 3 disciplinas espirituais que eu e você precisamos praticar. E aqueles que praticam essas disciplinas, com mais frequência, terão e encontrarão a paz de Deus ao longo da sua caminhada. O grande e aplaudido escritor Timothy Keller chama essas disciplinas de pensar, agradecer e amar. 3 disciplinas: pensar, agradecer e amar. E hoje aqui, o foco dessa fala se concentrará no pensar. Filipenses 4, 8, 9. O apóstolo Paulo escreveu, está registrado, palavra viva e eficaz. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, nisso pensai. E o Deus da paz estará convosco. Vejam bem, nisso pensai, e o Deus da paz estará convosco. Paulo está dizendo aqui que se você quiser a paz, se você quer essa paz, você deve pensar seriamente e bastante sobre as doutrinas fundamentais da Bíblia. Porque nós não encontramos um modelo humano de pureza, um modelo humano de verdade absoluta, um modelo humano de honestidade absoluta, um modelo humano de pureza absoluta e de justiça absoluta. Onde nós encontraremos esse modelo? Na Bíblia. E Paulo está se referindo aqui aos principais ensinos bíblicos sobre Deus, sobre o pecado, sobre Cristo, sobre a salvação, sobre o mundo, sobre a humanidade e sobre os planos de Deus para o mundo. Em síntese, o que Paulo está dizendo a nós, a mim, a você, é: pense no plano da salvação. Pense no plano da salvação, e o Deus da paz estará convosco. Isso é totalmente diferente do que nós encontramos nas livrarias. Isso não tem nada a ver com as obras que nós encontramos sobre ansiedade, preocupação e estresse. Isso não tem nada a ver com ir à praia, sentar na areia, contemplar as ondas do mar para dar um tempo nas preocupações. Isso não responde às questões realmente importantes da nossa existência. De forma nenhuma. Isso não responde e nunca responderá às questões realmente importantes da nossa vida. A literatura contemporânea sobre o estresse e a ansiedade não manda a pessoa pensar seriamente na vida. Nossa cultura ocidental, ela funciona sem responder realmente questões importantes. A nossa cultura ocidental e a nossa literatura ocidental, ela aconselha a não pensar seriamente na vida, mas sim relaxar e descobrir que coisas nos dão prazer. É o tão famoso hedonismo. A nossa cultura, ela é caracterizada pelo pessimismo da visão de mundo. Mas Paulo nos mostra um caminho diferente. Paulo nos indica que a paz cristã funciona de modo praticamente oposto, totalmente diverso da literatura contemporânea.
totalmente diverso. Ela não resulta de pensarmos menos a respeito das coisas negativas, e sim de pensarmos mais e com mais intensidade sobre as questões da vida. Paulo dá um exemplo específico sobre isso, lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, quando ele diz: considero que os sofrimentos do presente não podem comparar com a glória que será revelada em nós. Eu considero que nada se compara à glória que será revelada em nós. Não é encontrar paz malhando na academia ou fazendo compras. Significa: pense bem, pense na glória vindoura, até que a alegria comece a tomar conta de você. É isso que Paulo está falando. Considere a glória vindoura, pense na glória vindoura. Aí você talvez esteja pensando aí no seu lar, mas você está falando de doutrina, eu preciso de consolo. O que eu preciso é de consolo para esse momento. Mas pense, Jesus é mesmo Filho de Deus? Será que Jesus veio mesmo ao mundo e morreu por você? Ressuscitou e agora está à direita de Deus no céu? Será que Jesus aguentou o sofrimento infinito por você? Para um dia levá-lo e enxugar toda a lágrima dos seus olhos? Se realmente assim é todo o consolo que precisamos do mundo, e caso contrário nada disso for verdade, nós ficamos empacados nesse mundo, por 70, por 80 anos, até a morte chegar. E a única felicidade que nós conhecemos está nessa vida aqui, terrena. E se alguma dificuldade ou sofrimento acabar com essa alegria, ela estará perdida para sempre. Então, o que significa? Ou Jesus está no trono governando todas as coisas a nosso favor, ou isso aqui é tudo que nos resta. Ou Jesus está no trono governando todas as coisas, ou isso aqui é tudo que nos resta. Pensar, será que estamos entendendo adequadamente tudo que Paulo está fazendo? Ele está dizendo aqui que você, que eu, que somos cristãos, que temos pouca ou nenhuma paz, é porque nós não estamos pensando bem. Nós deixamos de pensar. A paz que resulta do pensamento disciplinado sobre as implicações de nossas crenças. É essa a paz cristã. E nada é mais empolgante do que escalar uma montanha. Quando a gente chega lá no pico da montanha, nós temos uma visão ampla e plena do que nós deixamos para trás. Nós observamos todo o caminho percorrido de uma forma mais meticulosa, mais ampla. De repente a gente consegue enxergar que tudo se relaciona. O riacho que nós atravessamos para chegar ao pico da montanha, o sopé da montanha, a cidade de onde nós partimos. É uma vista privilegiada o topo da montanha. Lá de cima nós temos uma perspectiva melhor, clara, da noção da beleza do caminho percorrido. E é isso que Paulo está nos ensinando e nos convidando a fazer nesta palavra. Pensar alto e pensar grande. Entender quem Deus é
e o que Ele fez por mim e por você. E é isso que vai direcionar o rumo da nossa história. Lembrar-se dos fardos que Cristo, a nosso favor, levou, das promessas que Ele fez e de tudo que Ele está realizando. Eu vou explicar de outra forma melhor ainda. Existem dois tipos de paz: a paz tola e a paz inteligente. A tola, ela é fruto da nossa recusa a pensar a situação de maneira geral. Se seguimos esse caminho, nós vamos pegar uma bebida, sentar embaixo de uma árvore ou na praia, e nós tentaremos não pensar no grande esquema das coisas. Essa paz tola. Contudo, Paulo diz que se você é cristão, você deve pensar sob uma perspectiva mais geral. E assim resultará no encontro da paz. Se você é cristão e não tem paz nenhuma, talvez você esteja pensando de maneira errada. Talvez você não esteja pensando adequadamente. Jonathan Edwards, um teólogo americano, no século XVIII, ele proferiu um sermão impressionante. E esse sermão recebeu o título Christian Happiness, a felicidade cristã. E nesse sermão, o ponto de vista básico que ele deixou registrado é que o cristão deve ser feliz. Vou repetir: o cristão deve ser feliz. E ele fez a defesa ele sustentou a defesa dessa fala no seguinte aspecto: o cristão deve ser feliz independente das circunstâncias externas, por conta de 3 proposições. A primeira, por conta das coisas ruins; a segunda, por conta das coisas boas; e a terceira, por conta das coisas melhores que estarão por vir. Então, a primeira perspectiva de que o cristão deve ser feliz, independentemente das circunstâncias externas, é porque as coisas boas, as coisas ruins, as coisas ruins concorrem para o nosso bem. O cristão, ele deve ser feliz independente das circunstâncias externas, porque as coisas ruins concorrem para o nosso bem. É o que nós vemos em Romanos 8, 28. Esse é o primeiro ponto que Jonathan deixou registrado. O segundo ponto que nós devemos ser felizes é que as coisas boas, elas existem. E quais seriam? Nós fomos adotados na família de Deus. Nós somos justificados aos olhos de Deus. Nós estamos unidos com Deus. E isso jamais será retirado. É o que está também registrado no livro de Romanos 8, 1. E por fim, a terceira implicação e proposição que Jonathan Edwards disse a respeito da felicidade do cristão, diz a respeito das melhores coisas. As melhores coisas que estarão por vir. E quais seriam essas melhores coisas? A vida no céu, o novo céu, a nova terra, a ressurreição, estão por vir. Esse sermão, ele é um exemplo singelo de um jovem que fez o que Paulo disse. Paulo, como foi dito em Romanos 8:18, diz: considerando, compute tudo, some as coisas, e permita que a glória do Evangelho da salvação seja totalmente absorvida por você.
Isso porque as coisas ruins concorrem para o nosso bem. As coisas não boas não nos serão tomadas, e as melhores estarão por vir. Vou repetir. As coisas ruins concorrem para o nosso bem, as boas não nos serão tomadas, e as melhores estão por vir. Nisso pensai. Qual é, então, o segredo da paz? Observemos o que Paulo disse. O que Paulo diz. A paz de Deus guarda o nosso coração e a mente, não somente em Deus, mas em Cristo Jesus. Versículo 7 de Filipenses 4. Assim, nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus, em quem Jesus é e o que Ele fez a nosso favor. É somente olhando para a obra e para a pessoa de Cristo Jesus que nós conseguiremos amar o imutável e encontrar tranquilidade. É somente com os olhos fixados em Jesus que nós conseguiremos amar o imutável e encontrar tranquilidade. Veja o que Cristo fez por mim e por você. É assim, e só assim, tendo essa visão, que nós iremos descobrir a beleza irresistível de Deus. Na cruz, Jesus recebeu o que nós merecíamos. Na cruz, Jesus recebeu o que nós merecíamos. O que inclui uma dor profunda, cósmica, inquietante. Jesus perdeu totalmente a sua paz para que eu e você tivéssemos a paz eterna. Enxergar o que Jesus fez e como Ele fez por nós, é isso que nos deve dar força para caminhar e tornar Deus sublime para nós. E eu quero mostrar para você como isso funciona. Horácio Spafford foi um advogado americano que perdeu tudo no famoso incêndio de 1871 em Chicago. 2 anos depois desse incêndio, ele colocou a esposa dele, Ana, e suas 4 filhas em um navio que atravessaria o Oceano Atlântico rumo à Inglaterra. Esse navio atingiu outro navio e começou a naufragar. Enquanto o navio afundava, Ana, sua esposa, abraçou as 4 filhas pequenas e orou. O navio desceu para o fundo do oceano. Os passageiros foram levados pelas ondas. E as 4 garotinhas morreram. Ana foi encontrada flutuando inconsciente por um navio de resgate. Ela foi levada para a Inglaterra e ela telegrafou a Horácio apenas 2 palavras: salva sozinha. Esse foi o telégrafo de Ana para o seu marido Horácio: salva sozinha. Quando estava no navio a caminho para a Inglaterra, para buscar a sua esposa, Horácio começou a compor um hino, que eu e você já ouvimos, provavelmente conhecemos. Um hino que diz: em minha alma estou bem, se a paz como um rio minha senda acompanhar. Esse hino é mais conhecido como Sou Feliz com Jesus. Essas foram as palavras que ele escreveu. Pense nisso. Por que um homem que estava sofrendo tamanha dor
buscando a paz de Deus, paz mais doce, compôs um hino sobre Jesus e sua obra de salvação. E por que falaria sobre o próprio pecado numa hora dessas? O próprio Horácio responde quando escreveu: sim, o meu pecado mal posso acreditar. No todo, não só uma fração. Foi preso a uma cruz, a sua cruz, já não vou carregar. Ó minha alma, rende adoração. Em que isso tudo se relaciona com as 4 mortes das filhas? Tudo. Sabe por quê? Quando as coisas dão errado, um dos motivos de perdermos a paz é acharmos que estamos sendo castigados. Mas Paulo nos ensina: olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Todo castigo recaiu sobre Jesus. Talvez também você esteja pensando que Deus não se importa com a verdade. Mas o conselho é: olhe para a cruz. A Bíblia não nos apresenta um Deus que diz: eu também perdi um filho. Mas não involuntariamente, foi voluntariamente. Esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. É um Deus que perdeu um filho voluntariamente na cruz por mim e por você. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta. Foi isso que Deus fez para que você, para que eu nos tornássemos parte da família de Deus. Aqui então fica nítido que Horácio Spafford encontrou a paz de Deus por meio do pensamento, do agradecimento e do amor. Deu certo para ele naquelas circunstâncias. Deu certo para Paulo nas circunstâncias que Paulo viveu. E dará certo para mim e para você. Que o Deus da paz esteja com vocês. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus.
feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu